E aí, começando agora então a nossa segunda parte da aula sobre Grécia, a partir da página 48. Vamos lá? Agora o tema é Atenas e Esparta. Muito bem, estamos aí com Atenas então. Atenas é uma cidade-estado, e assim como Esparta, e a gente tem que perceber que as características de Atenas e de Esparta são opostas, são contrárias. Algumas características as cidades compartilham, mas as principais características são opostas, beleza? Fica com isso em mente para a gente poder estudar as duas cidades. Então, por que Atenas ficou famosa? Pelo desenvolvimento da sua justiça, pelo desenvolvimento da democracia, da filosofia e também pela escravidão. Muito bem. Política. Lá em Atenas, a política começou como uma aristocracia, ou seja, o governo era feito por poucas pessoas, só pelas pessoas da elite da sociedade. Ok? Havia um rei que concentrava todo o poder. Porém, com o passar do tempo, esse poder começou a ser dividido entre os membros do grupo da elite social ateniense. E eles acabaram criando uma democracia, ou seja, um governo aonde o poder não era de uma pessoa só, o poder estava dividido entre os membros da sociedade de Atenas. Legal, bacana. Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. E sobre democracia direta que está aí também. Grandes propriedades de terra. Demiurgos, pequenos agricultores, comerciantes e artesãos. Metecos são os estrangeiros, ou filhos de pai ou mãe estrangeira que nasceu em Atenas. Os metecos, eles são, digamos, um grupo que vai trabalhar mais pesado na agricultura, em trabalhos menos bem remunerados, entendeu? Escravo é prisioneiro de guerra ou endividados. Atenas estava em guerra, aí Atenas venceu essa guerra. As pessoas que sobreviveram do exército inimigo viravam escravos de Atenas. Pessoas que tinham dívida e não conseguiam pagar viravam escravos também. A escravidão em Atenas, ela não era por conta da cor da pele, como aqui no Brasil. A escravidão era por prisão de guerra ou por dívida. Os escravos em Atenas, eles pertencem aos aristocratas, beleza? Eles eram propriedade dos aristocratas. Mulheres, metecos e escravos não eram considerados cidadãos em Atenas. Então, essas pessoas não podiam participar das decisões políticas da cidade. Somente eupátridas e demiurgos. Beleza? Cultura. A educação em Atenas, ela era tanto para a formação intelectual, né? As crianças iam para escolas para aprender, enfim, conhecimentos formais, matemática, enfim, música, filosofia e tudo mais. E também, quando viravam adolescentes e tal, começava o treino militar. Então, lá em Atenas, se preocupava tanto com a parte do pensamento, né, a parte intelectual, e também com a parte militar, o exército, certo? As mulheres, elas eram muito controladas pelos maridos. Elas não podiam circular nas ruas sem a presença do marido ao lado, ou de algum homem. Então, Atenas era uma cidade que tinha um tratamento bem complicado para as mulheres. Beleza? Uma sociedade que valorizava o masculino. Porém, é nesse local que surge a filosofia. E o que é a filosofia? Basicamente, a busca por respostas racionais para as coisas, sem o uso da mitologia. Os primeiros filósofos querem explicar como as coisas são feitas, como elas funcionam, sem a mitologia. Até então era a mitologia que explicava tudo. Agora a filosofia quer explicar as coisas usando a razão. Beleza? Aqui em Atenas, né, o teatro vai aparecer e vai se tornar uma importante característica dessa cidade. Beleza? Falaremos um pouco mais sobre isso depois. Vamos para cá. Bom, olha só, eu coloquei aqui que a aristocracia, que governava Atenas no início, um rei que governava sozinho, se tornou democracia. Vamos ver agora como foi esse processo. Alguns legisladores, alguns governantes, eles mudaram a situação da política de Atenas. Drácon foi o primeiro. Drácon instituiu leis escritas, ou seja, agora as leis elas estão sob o controle do governo. Antes não tinha uma lei escrita e ao invés de justiça, o que havia era vingança, tipo, alguém fez algo ruim para mim, eu vou lá e vou me vingar do outro.
Agora não, agora tem leis escritas e o governo é quem controla as punições. Beleza? É o fim da vingança, ou da vendetta, como eles chamavam. Solon. O que Solon vai fazer? Ele decreta o fim da escravidão por dívidas. Olha só que importante isso para as pessoas mais pobres, hein? Pois muitas vezes a pessoa era pobre e não conseguia pagar as suas dívidas e virava escravo. O Solon decreta o fim disso. E aquelas pessoas que viraram escravos e perderam suas propriedades, suas terras, teriam suas terras devolvidas. Solon também decreta um limite para o tamanho da terra que cada pessoa poderia ter. O que ele quer fazer com isso? Ele quer proibir que, tipo, uma pessoa sozinha seja dona de muita terra. Isso poderia impedir que outras pessoas também tivessem terra. Por isso, ele limita o tamanho de terra para cada proprietário. Bom, olha esse terceiro ponto aqui. Solon propõe uma nova divisão da população. A cidadania é ampliada, passa a ser reconhecida pela renda, ou seja, determinados estrangeiros são aceitos. Então, se a pessoa era comerciante e fosse estrangeira, até Solon, ela jamais poderia participar da política em Atenas. Com essa nova lei que Solon criou, agora os estrangeiros que são comerciantes ou que têm grana, eles conseguem participar da cidadania ateniense também. Fechou? Vermelhinho, eupátridas se revoltam com isso. Por quê? Porque olha o que o Solon fez. O Solon está ajudando, de certa forma, as pessoas mais pobres e está dando poder e cidadania para os estrangeiros. Os eupátridas, que eram a elite da sociedade, não queriam dividir o poder que eles tinham. Então, vai começar um momento de muitas disputas pelo poder. E aí, tiranos vão governar Atenas. O que é um tirano? É alguém que governa sozinho, como fosse uma ditadura, para colocar um ponto final nessas disputas pelo poder. Ok? E os tiranos, eles vão diminuir ainda mais o poder dos eupátridas. Até chegar Clístenes. Esse rapaz aqui é bem importante. O Clístenes diz assim, que todo cidadão tem que ter direito à vida política. Daí, ele divide a sociedade ateniense, os homens de Atenas, não é? Ele divide em 10 famílias. E aí, cada família poderia enviar 50 membros para a eclésia. E a cada mês a eclésia era renovada. O que é essa eclésia? Pensem, por enquanto, que a eclésia era como se fosse o governo da época. Beleza? Então, cada família fazia um sorteio e todos os meses 50 membros desse grupo era enviado para a eclésia para participar do governo. Fechou? Deu para entender? Isso é a democracia de Clístenes. Péricles vai ser o rapaz, aí em rosinha, que aumenta essa democracia. Ele vai fazer uma expansão dessa democracia, vai investir muito na alfabetização de todos os cidadãos, no desenvolvimento das artes, do comércio, da filosofia. Na época de Péricles, é o momento que a democracia de Atenas mais se desenvolve. E é o momento que a gente chama que teve uma democracia direta. Ou seja, todo cidadão ateniense poderia participar da política. Fechou? Olha só, Atenas tinha uma democracia direta, todos os cidadãos participavam do governo. Só que hoje não mais. Hoje a gente não tem democracia direta. Hoje a gente tem uma democracia representativa. Por quê? Porque a gente elege representantes para participarem da política. E lá em Atenas, o próprio cidadão, ele fazia o governo, ele participava da política. Deu para entender? Muito bem. Esparta. This is Sparta. Muito bem. Olha só, Esparta é uma outra cidade na Grécia famosa pela questão militar, famosa pelos seus guerreiros, né? Aí está o Leônidas do filme 300 embaixo. Então, Esparta fica numa região chamada Lacônia. E essa palavra Lacônia, o nome da região onde Esparta apareceu, até virou uma característica, né? Um adjetivo, lacônico. Uma pessoa lacônica é uma pessoa que fala pouco, que é muito objetiva, muito séria, como um espartano deveria ser. Lá em Esparta não vai ter democracia. Lá em Esparta vai ter uma oligarquia. Um pequeno grupo de pessoas mandava na política.
E lá em Esparta, dois reis governam ao mesmo tempo. Por isso a gente chama de diarquia. Já falei do militarismo e também era uma sociedade escravista. Veja na política. A gente tem esses grupos que fazem a política espartana acontecer. Quem manda mesmo é a Gerúsia. A Gerúsia é o conselho de pessoas mais velhas, ok? Os Éforos são como se fossem os velhos mais velhos ainda. E eles é quem decidem as questões mais sérias, digamos assim. E a Ápila é o grupo de cidadãos com mais de 30 anos. Veja, a política de Esparta, ela não dava muita chance das pessoas participarem das decisões, certo? Os reis tinham poder e eles governavam de acordo com aquilo que, enfim, eles desejavam. Beleza? Essa Gerúsia e os Éforos eram grupos de cidadãos mais velhos que definiam as leis, e as ações mais importantes. Por exemplo, se um rei quisesse começar uma guerra, ele tinha que ter a autorização desses grupos aqui, certo? A gente chama esse tipo de governo de oligarquia. Oligarquia é um pequeno grupo de pessoas no poder. Lembra de Esparta? Em Esparta, todos os cidadãos estão no poder. Aqui não. Aqui só as pessoas que fazem parte desses grupos e os dois reis. Beleza? Sociedade. Espartanos, periecos e ilotas. Espartanos, os cidadãos de Esparta que participam do exército e têm propriedades. Periecos são os estrangeiros e ilotas os escravizados. Lá em Atenas, o escravo ele era dos aristocratas, então a pessoa poderia ter um escravo. Em Esparta, o escravo pertence à cidade. Ok? Muito bem. Cultura. A educação de Esparta era voltada para a guerra. Desde muito pequeno, desde os 7 anos de idade, os meninos eles já iam para uma escola militar e já treinavam para o exército. Alguns rituais nessas escolas eram bem complicados. Imagina que os meninos eram obrigados a apanhar um na frente do outro e aquele que chorasse primeiro era mais humilhado, né? Às vezes as crianças elas acabavam morrendo nesse treinamento e ninguém podia sentir pena nem nada, né? As crianças elas viviam assim um clima de terror nessa formação. Lá em Esparta, o maior desejo de toda pessoa era virar guerreiro. De todo homem era virar guerreiro. As mulheres queriam poder ser mães de incríveis guerreiros, certo? Então a cultura de Esparta era voltada completamente para a guerra. Um espartano só seria feliz se ele morresse lutando, certo? Então veja bem, o cidadão de Esparta, ele não tinha uma vida privada, digamos assim. Ele tinha uma vida para a cidade. Ele tinha uma vida controlada pelo Estado, controlada pelo governo. Ele vivia para o seu governo. Beleza? Muito bem. A mulher em Esparta, ela tinha um pouco mais de liberdade se compararmos com Atenas. Enquanto Atenas a mulher era completamente controlada pelo homem, em Esparta as mulheres chegavam até a governar a cidade em épocas de guerra. Então tinha guerra, as mulheres comandavam a cidade. As mulheres eram responsáveis pela saúde dos filhos, né, pela criação desses filhos até eles irem para a escola militar. Também cuidavam das finanças de casa e tal. As mulheres de Esparta poderiam circular na rua, enfim. Então, em Esparta, as mulheres tinham um pouco mais de liberdade se comparado a Atenas. Beleza, galera? Então, por enquanto, é isso. Eu espero que tenha dado para entender algumas questões bem importantes de Grécia. Que questões são essas? Primeiro, o que é cidade-estado? Segundo, o que é polis? Terceiro, o que é uma democracia? Não é? Democracia é o governo compartilhado com mais pessoas. É o poder do povo. Terceiro, a gente tem que entender que na Grécia a cidadania não é uma coisa para todo mundo, como é hoje. Na Grécia a cidadania é uma coisa para poucas pessoas. A cidadania lá é restrita. Hoje a cidadania é ampla. Falando ainda em democracia, na Grécia, em Atenas, a democracia foi direta. O cidadão participa diretamente da política. Hoje a democracia é representativa. Eu espero que tenha dado para entender também o que é aristocracia, esse grupo de pessoas da elite da sociedade que tinham privilégios.